Bom dia a todos. É um privilégio estar aqui. Eu queria agradecer ao Elmer e ao Maurício pelo convite gentil. É um convite que eu realmente não mereço, mas é um privilégio estar aqui com vocês essa manhã. E como nós estamos lançando a escola cristã aqui, eu entendo que é bem útil para nós pensarmos nos desafios da escola cristã hoje. E, como alguém já disse, a gente precisa começar... É assim? Não, obrigado. Ok. A gente precisa começar do começo. Então, a gente, quando fala de uma escola cristã, a gente tem que tentar conceituar e entender o que vem ser uma escola cristã. Então, nessa palavra introdutória, a gente pode definir uma escola cristã da seguinte forma. A escola cristã é uma instituição que tem a função de instruir as crianças nas várias áreas de conhecimento, que também constitui o currículo de escola pública, de escola que necessariamente não é cristã. Essa escola cristã vai ensinar literatura, história, ciência, matemática, etc. e tal. Mas o que torna distinta uma escola cristã de outras escolas? Uma escola cristã, ela é cristã em tudo. Ela tem um fundamento cristão, ela tem professores cristãos, ela dá instrução cristã, ela fornece um ambiente ético cristão para pais e alunos, ela tem um objetivo cristão. Então, já nessa breve conceituação ou definição do que é uma escola cristã, nós já vemos o desafio que é colocado sobre a Escola Trinitas na sua inauguração. Antes de desenvolver um pouco algumas das ideias aqui ligadas a uma escola que é distintamente cristã, a gente faria bem em tentar olhar para trás e notar que a tradição protestante, a tradição que é oriunda da Reforma lá do século XVI, com aquele ato de rebelião de Lutero em fixar na porta da igreja em Wittenberg as 95 teses, essa tradição protestante não tinha apenas o interesse em de oferecer a Bíblia na linguagem do povo, recuperar a mensagem evangélica. A tradição protestante tentava não só reformar a igreja, mas reformar a sociedade. Então, a ênfase na educação sempre foi presente dentro da tradição protestante. Então, a gente pode, num passeio rápido aí pela história, destacar como é que a tradição protestante em vários países, a partir do século XVI, século XVII, privilegiou a educação. Por exemplo, na Alemanha, Philipp Melanchthon, o braço direito de Martinho Lutero, um homem brilhante, considerado até hoje o preceptor da Alemanha, ele foi o fundador do ensino patrocinado e sustentado pelo Estado cristão. Até então, a educação estava basicamente ligada ao controle privado, muitas vezes ligada às paróquias da igreja medieval, muitas vezes ligadas a mosteiros da igreja medieval. O que se intentava agora é que o Estado fosse cristão, que a nobreza fosse cristã e a nobreza patrocinasse a educação. Então, quando a gente olha esse ponto aqui, né, Melanchthon sendo fundador da educação cristã patrocinada pelo Estado, a gente tem que qualificar o Estado. Naquela época, não havia separação de igreja e Estado, como é comum hoje no Ocidente. Entendia-se que o nobre que comandava aquele Estado precisava ser cristão. E o alvo desse nobre era ser um tipo de bispo de emergência que zelaria pela igreja, pela pureza da mensagem proferida pela igreja, mas se esse bispo de emergência, esse duque, esse barão, ele seria também cristão ao promover educação de qualidade no seu território. Então, Melanchthon, agora, ele vai romper com a ideia medieval de que a educação está ligada a paróquias, está ligada a mosteiros, agora é o Estado cristão, dirigido por um nobre cristão, que deve promover a educação. Melanchthon escreveu gramáticas, escreveu livros, texto de pedagogia, ele, até século XVIII, século XIX, até mesmo católicos usavam alguns dos livros que ele produziu na época em que ele patrocinava a educação pela Alemanha. Só para vocês medirem o impacto, já naquela época, século XVI, 500 anos atrás, 56 cidades da Alemanha procuraram a ajuda de Melanchthon para reformar a educação no seu próprio território. Ele ajudou a reformar 8 universidades e ele pessoalmente fundou 4 universidades, Greifswald, Königsberg, Iena e Marburg, algumas delas existindo em continuidade até o dia de hoje. O seu amigo e inspirador e mentor Martinho Lutero, ele vai dizer o seguinte: se eu tivesse filhos e pudesse dar conta disso, eu os poria estudar não apenas línguas e história, mas também canto e música juntos à matemática,
Os gregos antigos treinaram seus filhos nessas disciplinas. Eles cresciam para serem pessoas de habilidades extraordinárias, subsequentemente aptas para tudo. Aqui a gente já tem um vislumbre dessa noção presente na reforma luterana, na reforma evangélica de Lutero e Melanchthon, de que o ensino cristão ele é amplo, ele é abrangente, ele é ambicioso, ele não tenta colocar a Bíblia ao lado de outras áreas de saber, mas ele tenta interpretar as outras áreas de saber a partir da Bíblia, mas o alvo aqui, em Melanchthon, em Lutero, é que todas as áreas de saber devem ser acessadas por cristãos, ou devem ser estimulados os cristãos a acessarem essas áreas de saber. Isso é um vislumbre da educação na Alemanha, muito mais poderia ser falado, mas a gente precisa avançar. Na Suíça, uma das grandes obras de Calvino não foi só a reforma da igreja a partir da Catedral de São Pedro. Ele fundou uma academia, a Academia de Genebra, que hoje é uma universidade. Existe quase há 500 anos na Suíça. Quem visita a Suíça vai ver lá a chamada Universidade de Genebra. Ela foi fundada em 1559, pouco antes da morte de Calvino, mas rapidamente essa academia se tornou um ponto-chave de busca de educação por todas as grandes nações europeias que estavam abraçando a reforma. Gente da França, da Itália, da Holanda, da Alemanha, da Escócia, da Inglaterra, Polônia, Hungria, todos eles corriam para Genebra para estudar na Academia de Genebra, dada a qualidade da educação daquela academia. O interessante é um vislumbre do currículo, dá uma olhada no vislumbre, um vislumbre do currículo daquela academia. Das 27 preleções semanais que eram realizadas na academia, 3 eram em teologia. Então, em 3 dessas preleções estudava-se doutrina cristã, 8 em hebraico e Antigo Testamento, 3 em ética, 5 em oradores e poetas gregos, onde se estudava o idioma grego, a língua grega antiga, clássica. 3 palestras em física e matemática, 5 palestras em dialética e retórica. Na sala de aula lia-se a Bíblia, mas também lia-se Virgílio, Cícero, Ovídio, Homero, Aristóteles, Platão e Plutarco. Uma verdadeira imersão em clássicos, que é o que a Escola Trinitas se propõe. Uma imersão não apenas na Bíblia como livro sagrado aos cristãos, não apenas na Bíblia como o texto inspirado de Deus para homens e mulheres, mas também naqueles outros saberes antigos que podem iluminar não só a interpretação da Bíblia, mas a interpretação do mundo. Então, a Academia de Genebra, a atual Universidade de Genebra, ela se tornou um ponto focal dessas pessoas que estavam lendo Bíblia e queriam uma educação de qualidade e acabavam migrando, saindo de vários cantos da Europa para estudar naquele pequeno cantão no meio da Europa ocidental. A Escócia foi alcançada rapidamente pela Reforma, também influenciada pela Reforma genebrina, conectada a João Calvino, sobretudo, mas Teodoro de Beza, e John Knox, que havia estudado em Genebra e foi pastor de ingleses e escoceses da cidade de Genebra. Quem visita a cidade tem a igreja de São Pedro e do lado tem a chamada igreja dos escoceses, onde John Knox foi pregador ali. Ele também entendeu que, com a obra de reforma na Escócia, não deveria se ter em vista apenas reformar a igreja, mas também reformar a sociedade. E a educação era visto como um elemento importante na reconstrução da sociedade. Então, uma frase famosa, um dito famoso de John Knox para o grande conselho da Escócia, os nobres ali que assessoravam a rainha Maria na direção da Escócia, é que vossas senhorias sejam ao máximo cuidadosos da educação virtuosa e da santa instrução dos jovens dessa região, para a promoção da glória de Cristo. Então, para John Knox, Cristo era glorificado não apenas pela pregação da Sagrada Escritura, pela explicação da Sagrada Escritura para os seus paroquianos, mas Cristo era glorificado na medida que a educação era disseminada pela Escócia. A ideia aqui, tanto em Melanchthon, como em Lutero, como em Calvino, também Knox, é que o cristão precisa ser educado. Ele precisa ser educado para interpretar corretamente a Sagrada Escritura. A palavra de Deus chega a homens e mulheres pela Sagrada Escritura. Então, eles precisam aprender a ler e interpretar corretamente a Sagrada Escritura se eles querem ouvir a voz de Deus na Sagrada Escritura. Mas, uma vez sendo alcançados pela palavra, esse cristão, essa cristã é chamado a reconstruir o mundo, a salgar e iluminar o mundo, a antecipar a vinda do reino no mundo. E a melhor forma de fazer isso é por meio de uma boa educação. Criou-se, entrou no nosso ideário, a noção de que ao lado de cada igreja presbiteriana há uma escola. E essa noção vem de muito tempo atrás.
John Knox é considerado aí talvez o pai fundador do presbiterianismo, e já em 1560, no chamado primeiro livro de disciplina, foi estabelecido um plano para que cada paróquia na Escócia tivesse uma escola. Só que a Escócia ainda era um país pobre, as igrejas recém-reformadas, abraçando aí a fé reformada, não tinham dinheiro para promover esse tipo de ação, então só ficou no nível das ideias a noção de que ao lado de cada igreja paroquial, lembra que na ideia antiga a igreja é o território, a igreja não é o templo, a igreja não são pessoas, mas a igreja é o bairro, o território, né? Nós temos aqui a Igreja Batista Reformada de São Paulo patrocinando ou ajudando aqui a fundação da Escola Trinitas. Então, a igreja está no Ipiranga. A ideia é que o Ipiranga seria a igreja, o bairro Ipiranga seria a igreja. Então, a ideia é que o território, a igreja daquele território, daquele condado, tivesse a escola ao lado dela. Mas a ideia não foi para frente. Mas já no século XVII, uma série de decretos começaram a reformar a educação na Escócia. Eu cito aí 4 decretos, pelo menos, 1616, 1633, 1646, 1696. Esses decretos obrigavam agora que os proprietários rurais providenciassem uma escola e pagassem um professor para ajudar a educar todas as pessoas que vivessem em certo território. Então, o foco aqui muda, né? Antes havia-se a ideia que a igreja patrocinaria diretamente a educação, mas na medida que a igreja não tinha dinheiro para fazer isso, então agora a Escócia, o grande conselho que dirigia a Escócia, entende que os proprietários rurais devem patrocinar educação de qualidade, mas os pastores e presbíteros das igrejas paroquiais locais supervisionariam a qualidade da educação patrocinada pelos proprietários rurais. Então, vários decretos implementaram isso, e esses decretos foram implementados. Era necessário, então, que agora os senhores de terra criassem escolas e mantivessem escolas, e os pastores e presbíteros formados nas universidades de Aberdeen, por exemplo, St. Andrews, Edimburgo, eles supervisionassem a qualidade da educação patrocinada pelos proprietários rurais. Por isso, alguém já disse que a Escócia, um país minúsculo, muito menor do que a Inglaterra, menor do que muitos dos nossos estados do Brasil, é um dos países intelectualmente mais influentes no Ocidente. A influência da Escócia é imensurável, não só no campo da fé e da religião, mas no campo da filosofia, no campo da economia. John Adams, entre outros aí que a gente pode citar, né? Alguém já até escreveram um livro, Como a Escócia Salvou a Civilização Ocidental. Uma paráfrase de um outro famoso livro, Como a Irlanda Salvou a Civilização Ocidental. Então, dado o impacto da Escócia no mundo, em vários campos distintos, não só no campo da fé. O currículo dessas escolas, patrocinadas pelos proprietários rurais, incluiria o breve catecismo, o latim, o francês, já que a Escócia era aliada da França contra a Inglaterra, literatura clássica e esportes. Então, esse era o currículo básico. Puxa, catecismo? Sim, o catecismo, chamado breve, preparado pela Assembleia de Westminster na década de 40 do século XVII, ele não só fornecia um resumo, um sumário daquilo que era mais importante da Sagrada Escritura, mas se você atentar, a estrutura do catecismo é baseada em perguntas e respostas. A estrutura catequética presbiteriana típica, então, ela pressupõe a educação clássica, ela pressupõe o domínio do trivium, a gramática, a lógica e a retórica. O ler bem, o interpretar corretamente e saber expor de forma precisa o que leu como uma prova, entre aspas, de que a pessoa entendeu corretamente o enunciado. A ideia funcionaria mais ou menos da seguinte forma. O presbítero, o pastor, o catequista pergunta para o jovem: qual o fim principal do homem? A primeira pergunta do catecismo menor. A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar para sempre. E o jovem repetiria a pergunta. E aí o catequista diria: olha, eu sei que está no catecismo, eu quero saber o que você entendeu da pergunta e da resposta. Eu quero que você coloque nas suas palavras o que você entendeu da pergunta e resposta. Para fazer esse tipo de exercício, é necessário dominar o trivium, é necessário dominar não só a boa e correta interpretação gramatical da passagem, mas também refletir nessa passagem, e a prova de que a pessoa conseguiu ler e refletir é que ela consegue colocar nas palavras dela, da forma mais exata possível, o que está naquela passagem. É muito fácil a gente refutar textos.
mas é difícil refutar textos sabendo que aquele texto que a gente quer refutar, ele quer dizer de fato. Você reconhecer que num texto seu que está sendo criticado, aquela pessoa que critica, ela claramente entende o ponto principal que você defendeu e por isso ela está criticando. O contrário é simplesmente tentar refutar um boneco de palha. Um quadro que eu achei muito interessante aí. Então, só para fechar aquele ponto aqui, o catecismo funcionava nas escolas rurais escocesas, do século XVII, século XVIII, não apenas como uma forma de introduzir as crianças, os adolescentes, nos rudimentos da fé cristã, mas o próprio estudo do catecismo já pressupunha um interesse ou a ênfase no ensino da educação clássica mais básica, o chamado trivium. E aí as outras disciplinas, latim, francês, literatura clássica e esporte, se seguiam. Por que o latim? Porque o latim era a língua universitária. Então, se entendia que os pequenininhos já deviam aprender latim para que eles pudessem entrar no ambiente universitário, nas grandes universidades da época, tanto na Escócia como na Inglaterra. Só um detalhe, a liturgia luterana era chamada de missa alemã. E Lutero, ele também reformou a liturgia da chamada Igreja Luterana, na Alemanha conhecida como Igreja Evangélica. Só que, nos cultos à noite, na Igreja de Santa Maria, em Wittenberg, foi mantido o culto em latim. E era o culto onde a juventude frequentava o culto. Os jovens acorriam para aquele culto ali. Puxa, mas Lutero não lutou para que a Bíblia fosse traduzida para o vernáculo, para o alemão? Lutero não inventou o idioma alemão? Por que, então, preservar um culto todo em latim, os cânticos, as orações, a pregação toda em latim? Porque aquela era a forma de já treinar os ouvidos da juventude para a língua universitária, para que o máximo possível de jovens pudessem ingressar no ambiente universitário. Então, a preocupação de Lutero não era apenas litúrgica, não é apenas que Deus recebesse glória no culto, mas também usar aquele culto como uma ferramenta educacional que preparasse adolescentes e juniores para ingressar mais adiante na escola de latim e se preparar para a universidade. Aqui um quadro do século XVII, a data não é dada, não é precisa, mas esse quadro existe até hoje na George Heriot's School, em Edimburgo, uma escola de medicina. Você tem um professor dando aula para 10 crianças e, em latim, está escrito: Deus nos deu esse lazer. A gente pode, talvez, gastar tempo em outra hora pensando por que a educação se tornou maçante, chata, porque muitas vezes a gente entende a educação como uma obrigação, como simplesmente uma forma de crescer na vida, ou subir na vida, ou galgar novos cargos na vida, mas no passado, nessa época áurea da educação entre protestantes, a educação era vista como um prazer. O descobrir o mundo, conhecer o mundo pelas artes liberais, as disciplinas que homens e mulheres livres podiam ter acesso, era vista como uma alegria, como uma brincadeira, como algo lúdico, não como um peso, não como uma obrigação. A Inglaterra também foi impactada por essa visão exaltada da educação. Então, com a ascensão da reforma na Inglaterra, sobretudo depois que Jaime I, um escocês, se torna o rei de todo o reino, 142 escolas de gramática foram fundadas agora nesse reino unificado, Inglaterra e Escócia, entre 1603 e 1649. Escolas de gramática, sim, eram escolas elementares para ensinar os pequeninos do latim, para já desde cedo darem um segundo idioma para esses pequenos e ajudarem eles desde cedo a estarem aptos a ingressar no ambiente universitário. A gente está falando de latim, naquela época funcionaria como inglês da atualidade, um tipo de idioma universal em que aqueles que queriam ingressar na academia precisariam dominar, já que a maior parte dos livros clássicos e importantes estavam escritos em latim, e o latim é que unificava o ambiente acadêmico por toda a Europa. Então, essas escolas de gramática ensinavam latim desde cedo, ou as crianças eram apresentadas no latim desde cedo. Oliver Cromwell, ligado à igreja congregacional, o Lorde Protetor do reino, após a Guerra Civil, quando Carlos I é afastado da coroa e depois decapitado por crime de lesa pátria, ele fundou, reabriu inúmeras escolas de gramática e determinou que professores fossem enviados país afora para suprir necessidades
as necessidades educacionais. As duas grandes universidades inglesas, Oxford e Cambridge, eu falo mais sobre Cambridge daqui a pouco, elas tinham mais ou menos 800 alunos por ano em 1560, quando a reforma começa a solidificar na Inglaterra, e agora, em 1630, a média anual de alunos se matriculando em Oxford e Cambridge chega a 1.200 por ano. Um número impressionante, duas universidades aí que existem desde o século XIII. Né? O Brasil cheio de índios andando pelado aqui, e na Inglaterra você já tem universidades aí importantíssimas, duas aí entre talvez as 10 mais importantes universidades do mundo, já naquela época os alunos acorrendo para as universidades de Oxford e Cambridge, por causa dessa ênfase da reforma na educação. Só que os puritanos, eles entendiam que o sistema educacional inglês era basicamente elitista, muito ligado a questões de nobreza e sangue real, e eles começaram a elaborar uma série de propostas muito avançadas para escolas, faculdades, academias, muito aí calcado na obra de Amos Comenius, Francis Bacon, e eles começaram agora a enfatizar ciência e tecnologia sobre gramática. Mas isso é outra história, importante, mas não para nós aqui, mas isso reflete também essa luta para buscar um tipo de sistema pedagógico, um tipo de filosofia de ensino que pudesse alcançar o máximo possível de pessoas e o máximo possível de pessoas pudessem aprender e, dessa forma, progredir na vida. A Nova Inglaterra, atual Estados Unidos, é o norte dos Estados Unidos, na costa leste, a região de Massachusetts, Connecticut, também Nova York, Nova Jersey, foi impactada por essa visão importante da educação. John Eliot, um missionário, cognominado aí por muitos como apóstolo dos índios, aquele que traduziu pela primeira vez a Bíblia na América, em toda a América, para os índios. Ele fez essa tradução aí mais ou menos na década de 30, 40 do século XVII, também fundador da escola de latim, quer dizer, ele era missionário, pregador do evangelho para os índios e também educador. Ele faz a seguinte oração diante do conselho em Massachusetts: Senhor, por escolas em todo lugar entre nós, que nossas escolas possam florescer, que cada membro dessa Assembleia possa ir para casa e consiga uma boa escola para ser encorajado na cidade onde mora. E a Nova Inglaterra, uma das primeiras ações que os puritanos tomaram na Nova Inglaterra foi não só abrir escolas, mas levantar um fundo para fundar a atual Universidade de Harvard, outra universidade que está entre as 10 mais importantes universidades do mundo. Em 1642, foi exigido por lei, no território dominado pelos puritanos de Nova Inglaterra, que os chefes de família ensinassem às esposas, filhos e servos a leitura e a escrita básica, para que pudessem ler a Bíblia, e presta atenção, para que pudessem entender as leis das colônias. Isso era obrigação. O pai de família, ele deveria ensinar esposa e filhos, e até mesmo aqueles empregados da sua casa, para lerem bem a Bíblia e para entender as leis das colônias. Em 1647, foi exigido que todas as cidades com 50 ou mais famílias, vilas pequenas, contratassem um professor, e cidades com 100 ou mais domicílios deveriam contratar um professor de gramática para preparar os garotos para a faculdade. E os puritanos fundaram duas, Harvard e Yale, e aqueles meninos que se destacavam no ensino do latim, e já na Nova Inglaterra começou -se a privilegiar o ensino do grego, eles iriam ser indicados para essas duas universidades. Hoje, Harvard é uma escola basicamente pós-moderna e pós-cristã, não há nada de cristão hoje em Harvard, mesmo em Yale, mas, para quem gosta de heráldica, o escudo original de Harvard era Christus et Veritas, em latim. Hoje é só Veritas. Só que a verdade por si, per si, ela não ajuda a gente a interpretar o mundo. Essa verdade tem que pressupor uma verdade maior que é o próprio Cristo. Mas o brasão original de Harvard era Christus et Veritas, e a ênfase de Harvard era latim e grego. Só que alguns puritanos congregacionais, não muito satisfeitos com essa ênfase no latim e grego, fundaram Yale. E o curioso de Yale, até hoje, não houve mudança no brasão deles, é que o brasão deles tem duas palavras hebraicas, Urim e Tumim.
porque Yale foi fundada para ensinar hebraico desde cedo. Então, os meninos que se destacavam nessas escolas rurais, eles podiam escolher, bom, eu quero uma ênfase mais ocidental, mais latina, mais grega, ok, você tem Harvard para ir, e Harvard era um bastião da preparação de alunos na Nova Inglaterra. Ou, do outro lado, bom, eu quero estudar hebraico, eu quero estudar o Antigo Testamento, eu quero estudar o Oriente Médio Antigo, e em Yale havia estudo de aramaico e línguas caldaicas já no século XVIII, então o aluno era indicado para Yale. E, por último, nessa visão rápida, esse panorama rápido da história, nós temos a Holanda, que foi cedo alcançada pela Reforma, já no século XVI, mas um dos grandes momentos da Holanda foi quando Abraham Kuyper, teólogo, jornalista, depois deputado e primeiro-ministro da Holanda no começo do século XX, 1901 a 1904, em 1880 ele fundou a chamada Universidade Livre de Amsterdã. Por que a Universidade Livre de Amsterdã? A Holanda, naquela época, tinha uma igreja estatal, que era a Igreja Reformada da Holanda, uma igreja patrocinada e sustentada pelo Estado, mas Abraham Kuyper, que era membro dessa igreja, depois ele saiu, ele fundou uma chamada Igreja Reformada Holandesa Liberada, ele não estava muito satisfeito da igreja estar debaixo do controle do Estado. Ele também não estava satisfeito com a educação ser colocada debaixo do controle do Estado. Então, daí ele fundou a chamada Universidade Livre de Amsterdã, livre do controle da igreja, ainda que cristã, livre do controle do Estado. E no discurso inaugural, uma palestra baseada no livro bíblico de Isaías, ele vai dizer: na extensão total da vida humana, não há nenhum centímetro quadrado acerca do qual Cristo, que é o único soberano, não declare: isto é meu. Isso se aplica, inclusive, à educação formal. Todas as disciplinas são dadas pelo próprio Deus, e as disciplinas que formam aí o nosso currículo, elas são dadas a nós como um exemplo da soberania de Cristo sobre todas as esferas. E essa Universidade Livre foi fundada não apenas para promover a reforma da igreja, mas da sociedade. Com isso, essa universidade começa oferecendo 3 escolas, 3 faculdades. A escola de teologia, para preparar ministros para a reforma da igreja, mas também uma faculdade de direito e de artes, para que aqueles formados nessas escolas pudessem reformar a sociedade. Na Universidade Livre, originalmente, a Bíblia não era um livro ao lado de outros livros. Antes, a Bíblia era aquele óculos pelo qual a gente, entrando no mundo da Bíblia, a gente agora pode interpretar todas as outras áreas de saber, formando o que a gente chama aí de uma cosmovisão cristã ou cosmovisão bíblica. Pensando no que é uma escola cristã e na história breve aí da ênfase protestante na educação abrangente, quais são os alvos, então, de escola cristã? O que a escola cristã deve tentar? Primeiro ponto aí, a gente tem que pensar no papel da Bíblia no currículo da escola. O estudo da Bíblia e da doutrina cristã é central no currículo de uma escola cristã. Mas não por causa da Bíblia em si ou da doutrina cristã em si. Na verdade, a verdade bíblica é que vai ajudar o estudante da escola cristã a medir e interpretar todos os outros saberes por um certo ponto de vista. Aqui, os reformadores já entendiam, anos antes dos debates aí de Thomas Kuhn, começam com Thomas Kuhn, que não há nenhuma interpretação neutra no mundo. Não há nenhum ponto de vista que seja absolutamente neutro. Toda a nossa interpretação do mundo é feita a partir de um certo ponto de vista. Então, os reformadores entenderam que a educação também precisa ser interpretada a partir de um certo ponto de vista, que é o estudo da Bíblia e da doutrina cristã. Então, conduzida apropriadamente, a educação oferecida por uma escola cristã faz de uma pessoa um melhor cristão. Não só isso, mas, por ora, a centralidade da Bíblia e da doutrina cristã no currículo da escola cristã intenta tornar o cristão o melhor cristão. Isto é, ele entende que Deus não só é o Redentor, mas é o Criador de todas as coisas. Como Criador de todas as coisas, todas as disciplinas que nós estudamos num currículo de uma escola foram criadas por ele. Então, a gente interpreta essas disciplinas por meio da Sagrada Escritura. Por isso que, se o objetivo da escola cristã é fomentar a fé, seu conteúdo são as ciências sociais, exatas e humanas. Não a Bíblia ao lado dessas disciplinas, mas se você quiser pensar num círculo, essas várias disciplinas lado a lado e a Bíblia no centro, ajudando o aluno da escola cristã a interpretar todas essas disciplinas
como um todo unificado dado pelo próprio Deus Criador. O segundo alvo de uma escola cristã é oferecer, então, a formação abrangente. Nenhuma educação é completa se inclui apenas o conhecimento da fé. Philip Melanchthon, o pai reformador da educação na Alemanha, ele tem uma frase bem bacana, que é escandalosa para alguns cristãos, anti-intelectuais, mas a frase diz: alguns não ensinam absolutamente nada das Sagradas Escrituras. Alguns não ensinam às crianças nada além das Sagradas Escrituras, ambos os quais não se deve tolerar. A tradição protestante não é anti-intelectual. A tradição protestante não tem medo de outros saberes. Já que a tradição protestante entende que os saberes são interpretados a partir de uma gama de pressupostos, alguns muitas vezes ocultos, não muito claros, a tradição protestante lembra que os nossos pressupostos são nossa fé no Deus que se revela na Sagrada Escritura, e a partir dessa revelação de Deus na Sagrada Escritura, nós ousadamente encaramos e desfrutamos os outros saberes que são dados pelo próprio Deus. O ideal, então, da escola cristã é o estudo do conhecimento humano em todas as suas ramificações, tendo a Bíblia, como diz a Confissão de Westminster, escrita na Inglaterra no século XVII, como juiz último, ou juiz supremo, o juiz último, aquela autoridade final. Então, o jovem educado à escola cristã, crente na Sagrada Escritura, ou no Deus que se revela na Sagrada Escritura, ele não é tímido, ele não é medroso, ele não tem medo de saberes, a gente não precisa esconder posições adversas da fé para esse jovem, mas crendo que Deus se revela na Sagrada Escritura, ele ousadamente vai ser desafiado, também desafiar essas várias ramificações do saber. Um exemplo aqui, voltando a Harvard, fundada aí no século XVII, 1636, pegando só o exemplo aqui dos estudantes que se preparavam para serem pastores congregacionais na Nova Inglaterra. Eles deveriam ler a Bíblia na sua língua original, grego e hebraico, mas também expor teologia, mas, ao lado que eles aprendiam teologia em Harvard, eles deveriam estudar matemática, astronomia, física, botânica, química, filosofia, poesia, história, medicina e disciplina militar. Havia um pavor entre os puritanos congregacionais da Nova Inglaterra de que o ministro fosse inculto, ele não tivesse sabedoria para não só interpretar a Bíblia, mas aplicar a Bíblia à ampla gama de pessoas que chegassem à sua comunidade. Homens e mulheres simples, mas também homens doutos, mulheres estudiosas, militares, políticos, advogados, médicos, já que ele precisava relacionar a Bíblia com a vida dessas pessoas, ele tinha que conhecer o que essas pessoas faziam no seu dia a dia. O terceiro ponto, que é um alvo da escola cristã, é internalizar a noção de que toda verdade é verdade de Deus, ou toda verdade vem de Deus. Essa é uma ênfase importante dentro da tradição cristã mais ampla. Essa frase você encontra, por exemplo, em Justino Mártir, um pai da igreja que foi martirizado em Roma no século II pelo famoso imperador Marco Aurélio, autor das Meditações. Você vai encontrar essa frase em Agostinho de Hipona, o outro grande pai da igreja, em sua obra Doutrina Cristã. Toda a verdade é verdade de Deus, não importa onde ela se encontre. Agostinho vai lembrar que quando os israelitas saem do Egito, eles saem do Egito com o melhor do Egito. Então, o cristão, munido dessa compreensão de que toda a verdade procede de Deus, ele pega para si o melhor que é do mundo, o melhor produzido pelo mundo. Calvino vai repetir essa noção nas Institutas, no seu comentário de Gênesis. Um puritano chamado Richard Sibbes também vai refletir sobre essa verdade. Toda a verdade vem de Deus. Deus, então, se revela em 2 livros, e essa ênfase está presente, por exemplo, na Confissão belga. A ideia é que Deus se revela não só na Bíblia, mas na própria criação, no que a gente costuma chamar de natureza. O cristão, então, ele é embevecido pelo Deus que se revela na Sagrada Escritura de forma mais elevada e final, mas também o cristão é embevecido pela criação. É interessante que já no século XVI para o século XVII, sobretudo na Holanda, poucos pastores queriam ser pastores de tempo integral. Esses pastores reformados ou recém-reformados, eles estavam tão encantados com a criação que eles estudavam a Bíblia para pregar no domingo, mas eles começaram a se transformar em pintores, arquitetos, engenheiros, criando uma verdadeira convulsão na Holanda, levando a Holanda para uma era de ouro no século XVII. Por quê? Porque esses pastores, educados em Genebra, em Leiden, eles estavam embevecidos com a criação de Deus, eles queriam conhecer o mundo.
A criação não era para ser rejeitada, como no catolicismo medieval, como alguma coisa má que deve ser rejeitada. A criação não deveria ser adorada, como nós encontramos entre os povos pagãos na Sagrada Escritura, no Antigo Oriente Médio. Não, a criação reflete a glória de Deus. Nós precisamos entender a criação. Nós temos que entender porque o dia convencionou-se que o dia tenha 24 horas. Nós precisamos entender as mudanças de estação. Nós precisamos entender o que acontece na nossa terra. Então, os cristãos se embrenharam e, por exemplo, na Inglaterra, no século XVII, fundaram a Real Sociedade de Ciência que existe até hoje. Então, para uma escola cristã, tem que se entender que toda a verdade é verdade de Deus. Há um conhecimento geral de Deus, através de suas obras, e um conhecimento especial e final de Deus pela sua revelação na palavra. A Escritura é principal, mas a criação nunca deve ser depreciada. Se toda a verdade é verdade de Deus, então, em última análise, deve haver uma inter-relação de todas as matérias acadêmicas. Muitos de nossos jovens, ao entrar na universidade, eles literalmente piram. Né? Eles entram em crise. Primeiro porque nossas igrejas não preparam o jovem para o ambiente universitário. Nós, pastores, somos minimalistas em nossa pregação. A gente não prepara o jovem para os embates que ele vai ter nesse ambiente universitário. E o ambiente universitário hoje é pós-cristão, pós-moderno, todo capturado pela visão religiosa marxista ou de esquerda. E o que se tem hoje é a noção de multiverso. O relativismo acabou fracionando todos os saberes. Só se pode falar de universidade a partir da fé cristã. Porque para a universidade, já que há um único Deus, esse Deus criou toda a realidade, então toda a realidade é um todo unificado, um todo harmonioso. E você consegue harmonizar todos os saberes a partir da noção de que Deus é o Criador e Deus preservou beleza, verdade, integridade, originalidade em toda a criação. A ideia de universidade é uma criação medieval cristã, se você preferir, católica. A pós-modernidade, que rompeu com a noção do Deus único, Deus criador, não consegue mais falar de universidade, não consegue mais ver um todo unificado. A realidade para eles é simplesmente fragmentada e não faz sentido mais nenhum. Mas uma escola cristã tem que ter como alvo lembrar que há um único Deus, esse Deus é criador e todas as verdades procedem dele. Então a gente tem como ter uma visão unificada, harmoniosa da própria criação, uma inter-relação entre as várias disciplinas que uma academia oferece. Então, diante da unidade de todo conhecimento, é impossível que a escola cristã renuncie a qualquer disciplina. A escola cristã nunca deve ser reativa. Aqui a gente não ensina evolucionismo. Não, a gente tem que interagir com o evolucionismo, corajosamente. As ciências impõem desafios para a gente. Por exemplo, a gente fala de pressupostos aqui, e é muito curioso, pessoas dizendo, a teoria da evolução foi provada. Mas espera aí, se é teoria, como é que ela foi provada? Ela é provada, entre aspas, por causa de um conjunto de pressupostos daquele que fala. Esse é um ponto. Então, uma escola cristã ela nunca renuncia a qualquer matéria ou qualquer saber. Antes, ela corajosamente coloca os saberes diante dos alunos e, tendo a ênfase na Sagrada Escritura como palavra de Deus, como seu centro formal, ela vai ajudar os alunos a ousadamente interagir com esses vários saberes, lembrando, mais uma vez, que toda a verdade procede de Deus. Uma escola cristã, com a visão abrangente da educação, vai preparar, então, pessoas para fazerem bem tudo que essa pessoa seja chamada para fazer na vida. Eu falei antes, primeiro ponto aqui, nessa parte final, que a escola cristã prioriza a Bíblia no seu currículo. O currículo vai ter a Bíblia como seu centro unificador. E aí eu falei, a escola cristã vai ajudar o seu educando a ser um bom cristão, sobretudo. Mas ela vai levar esse aluno a fazer bem tudo que ele é chamado para fazer na vida. Tanto em sua vida pessoal como na sociedade. Max Weber, refutando a noção de Marx de que a religião é o ópio do povo, ele lembra que dentro do protestantismo é internalizado um conjunto de valores que tornam o cristão frutífero na sociedade. Ele, olhando para a Alemanha do final do século XIX, começo do século XX, ele começou a notar que os territórios protestantes, luteranos e calvinistas, eles economicamente, educacionalmente, eram superiores aos territórios católicos. Por quê? Porque essa ênfase protestante na educação, em ajudar o cristão a ser não só um bom cristão, mas ser alguém operoso e que faz bem o que é dado a ele fazer, vai levá-lo a ascender socialmente.
E se você notar, dos países que eu citei aqui, somente a Alemanha, por outras razões, abraçou o totalitarismo. Holanda, Escócia, Inglaterra, Nova Inglaterra e Estados Unidos nunca teve ditadura nesses países, por causa desse conjunto de valores internalizados, sobretudo dentro da tradição oriunda em Genebra e em João Calvino. Os objetivos da escola cristã são abrangentes, então, incluem tanto a piedade como o conhecimento, tanto se deleitar em Deus, como fazer todas as coisas bem na vida diária. E é assim que uma pessoa ascende socialmente. Eu fui pastor numa favela, no Rio de Janeiro, durante 3 anos, no Cosme Velho. E ficou óbvio o ponto de Max Weber naquela comunidade. Havia uma senhora ali, que veio da Bahia, muito simples, iletrada, e que trabalhava como merendeira numa escola do município. E ela abraça a fé cristã, ela quer ler a Bíblia, ela quer que as filhas tenham uma visão, uma vida diferente da vida que ela tinha. Ela começa, à noite, fazer o curso de alfabetização, porque ela queria ler a Bíblia. Uma geração depois, as 2 filhas saíram da favela. Oi? Foram fazer faculdade. Porque a mãe, ao se converter, ao internalizar certas virtudes ligadas ao protestantismo, senso de chamado, de fazer bem aquilo que Deus coloca em nossas mãos, a necessidade de ler a palavra de Deus, porque Deus fala por meio da Sagrada Escritura, ela começou a investir desde cedo nas filhas. As 2 filhas progrediram socialmente. Uma única geração. Aí havia as igrejas de teologia da prosperidade, ou da mensagem da prosperidade, que se você declarar e tomar posse, você pode ganhar riqueza e Deus pode trazer cura para você. Eu desafiava os meus paroquianos e perguntava: o que você conhece aqui que, usando palavras de poder, saiu do Cosme Velho, da comunidade dos Guararapes e foi morar na Avenida Atlântica ou na Barata Ribeiro em uma semana? Ninguém. Mas pessoas ali que estavam fazendo com garro, que Deus colocava na mão delas, pessoas que entendiam que elas precisavam aprender a ler, estudar e pensar corretamente para ouvir Deus falando na Sagrada Escritura, passavam isso para uma outra geração, e essa geração estava apta a caminhar, saindo daquela comunidade de exclusão social, de violência, etc. e tal. Isso pode ser maximizado a partir de uma escola cristã. Espera-se que a Trinitas ofereça isso para todos aqueles que cheguem a ela. Para concluir, meu último ponto, eu falei da Universidade de Cambridge. Ela foi fundada em 1209, um lugar impressionante, maravilhoso de se estar e andar ali. Logo que você chega, tem o King's College, é impressionante aquela escola medieval, lindíssima, preservada há séculos, mas uma das escolas dela foi fundada por protestantes. O Emmanuel College foi fundado em 1589. Nos seus estatutos, o Emmanuel College dizia: há 3 coisas às quais, acima de tudo, desejamos que todos os alunos dessa faculdade atendam, a saber, o culto a Deus, o crescimento da fé e a probidade de conduta. Que esse lema tão antigo do Emmanuel College reverbere na Escola Trinitas. Que Deus abençoe Elmer, Deus abençoe Maurício, Deus abençoe André e Walter, que têm ajudado aqui com a escola também. Deus abençoe esse lugar, que ele floresça e seja um lugar de bênção não só para os alunos e pais que cheguem aqui, mas que a Escola Trinitas se torne um modelo para outras escolas que surjam em nosso país. Muito obrigado pelo convite, Deus os abençoe. Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos, também do representante Tita, que